Boa noite, graça e paz, queridos irmãos, novamente. Seja bem-vindo ao culto de adoração ao Senhor. A palavra, o louvor, cada oração, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E também para transformar a minha e a sua vida, para pedir por cura, por libertação, por mudança de vida, por renovo. Eu gostaria de compartilhar com você que nos assiste, com os irmãos presentes, alguns textos no livro de Mateus, no capítulo 13. O capítulo em si fala sobre reino. Quando a gente lê o capítulo 13, desde o começo ao fim, através das parábolas, o Senhor Jesus está falando sobre reino. E o que é um reino? A gente tem o exemplo terreno de uma porção de terra, um local com uma marcação, demarcado, um território. E aí, no centro desse território, tem-se um monarca, um rei, que faz as suas leis, que institui aquelas pessoas que vão ter autoridade para zelar pela boa conduta do seu reino. E tem os seus súditos, que são as pessoas que estão ali se beneficiando daquela proteção, contribuindo para aquele reino. Isso é o que a gente conhece do reino terreno, dos homens. Mas o Senhor Jesus, ele vinha pregando um reino poderoso e sobrenatural, que é o reino de Deus, que está muito acima e além da expectativa humana. Só para citar para mim e para você, no livro de Daniel, acontece uma situação onde Nabucodonosor, ele é lançado por terra como um animal. O homem perdeu a sanidade, ele ficou como louco. E naquele período que ele ficou como louco, sem sanidade, passou-se um tempo, a sanidade voltou ao seu ser. E aí ele disse: eu louvo e exalto o Deus de Daniel. O seu reino é sempre eterno, ou seja, o seu reino é sempre eterno. E tudo que a gente falar de reino aqui nessa terra vai ser passageiro, é temporal. Ele começa, ele tem meio, mas chega uma hora que fatidicamente ele vai ter fim. Por mais que o seu governante seja bom, por mais que o seu governante seja justo, por mais que ele deixe uma linhagem, um filho, uma hora aquele reino vai acabar. Uma hora aquele nome vai ser esquecido. Mas a Bíblia fala de um reino que jamais vai se acabar. De um reino onde as pessoas que estiverem nele vão sentir essa proteção, esse amparo, vão sentir guardadas. E é um reino que não é de meias verdades, mas um reino de justiça, um reino de retidão, que tudo que o seu rei diz, ele cumpre. É o reino de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Então em Mateus 13, no capítulo 13, no versículo de número 31, tudo começa com uma semente. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou em seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham em seus ramos. Vê a comparação que o Senhor Jesus faz do reino de Deus, que pode parecer que é insignificante, pode parecer que é pequeno, que é sem força, pode parecer talvez até desprezado, mas à medida que o coração do homem é tomado, esse reino se torna forte no seu coração, porque é um reino que vem para entrar dentro de você. Ele é territorial? Sim, porque toda a terra é do Senhor, o mundo é do Senhor e os que nele habitam. Mas a própria Deus te dá a oportunidade de escolha.
E você tem essa oportunidade. Se ele quisesse, ele podia tirar essa oportunidade de toda a humanidade, mas ele te deu o direito de escolha. E aí o reino de Deus começa na sua vida como uma pequena semente, uma palavra. Para muitos essa palavra foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E talvez começou com esse versículo, aonde você viu que se cresce em Jesus, você poderia alcançar a vida eterna, porque é uma promessa desse reino, e foi aquela pequena semente que chegou a você. E às vezes, a gente quer se empolgar com coisas grandiosas, desejamos falar de maneira eloquente e bonita, com um português exímio e correto, mas às vezes começa na simplicidade de uma semente, a simplicidade de um Deus te abençoe, bom dia, Jesus te ama. Às vezes nas mínimas coisas essa semente começa a crescer, e a Bíblia diz que quando ela cresce, ela se torna forte, ela atrai a atenção daqueles que rodeam. Aqui ela, no versículo de número 32, diz que se faz a maior das plantas, de sorte que as aves dos céus venham semear. Ela se torna um lugar de repouso, um lugar de segurança. E ela começou bem pequenininha, a princípio até frágil. Então o Senhor Jesus, nesse capítulo inteiro que ele fala de reino, o começo de tudo é uma semente. Nós precisamos de uma semente. Eu me recordo que no começo da caminhada, eles tinham um estudo que eles passavam para a gente e pegavam realmente uma semente de abacate. E aí perguntavam para todo mundo, o que você vê? Uma semente de abacate. Aí uma semente de mangueira, o que você vê? Uma semente de mangueira. E no final, a pessoa que estava dando aquele estudo, ela trouxe uma explicação, que hoje eu já vou te dar mastigado, podia ter feito mesmo com você e te perguntado. Então, como as outras pessoas, eu vi uma semente, mas não era uma simples semente. Aquilo que estava na mão era um abacateiro. A forma dele naquele momento era uma semente, mas aquilo ali era um abacateiro. A forma naquele momento parecia uma semente de mangueira, mas na verdade era uma mangueira. E quando ela fosse plantada na terra, regada e cuidada, ela ia crescer e se tornar uma grande árvore, ia dar muito fruto. Ou seja, não era simplesmente uma semente. O reino de Deus é muito mais do que isso. Ele vai muito além desse bom dia, Deus te abençoe, Jesus te ama. Mas ele começa com isso. Ele começa com as pequenas coisas, com as pequenas correções que o homem vai fazer em sua própria vida. Tem gente que tem dificuldade em abandonar um vício, abandonar algo que ela estava acostumada a vida inteira a fazer. Teve pessoas que a vida inteira fumou. E aí quando ela vem para Cristo, há uma dependência química do seu corpo para aqueles compósitos que tem no cigarro. E só ao tempo com Cristo que ela vai conseguir abandonar. Algumas pessoas de prontamente já abandonam e jogam fora. Mas outras pessoas precisam de um tempo, de um período para poder ser transformada, para aquela semente crescer. E só você e Cristo sabem o tempo na sua vida. Não adianta eu querer julgar que o tempo é agora. É Cristo que vai colocar no seu coração. Eu sempre fui muito apegado à música, sempre, desde criança. Sempre gostei, tentei me envolver com a música. E quando o Senhor Jesus entrou em meu coração, eu tinha alguns discos de vinil, que eram de uma coisa de boa qualidade, né? Hoje você só vê vinil com colecionador, porque o som é excelente. E eu tinha aqueles discos, e prontamente eu consegui virar a chave naquilo. Naquela situação na minha vida, eu virei a chave. Os discos, os CDs, eu lembro que eu coloquei no meio-fio, entre o meio-fio e a rua. E aí eu pisei no meio e quebrei tudo. Porque não era bom para mim, eu não ia dar para outra pessoa, eu também não ia vender, eu não queria. Mas outras situações na minha vida foram sair aos poucos, foi durar anos para poder,
o reino de Deus tomar o lugar dele e aquela coisa sair do meu coração. Então tudo começa com uma semente. E aí, se a gente for lá no versículo de número 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você aí na sua casa, Mateus 13:3, nós não vamos sair de Mateus 13, diz assim: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que saiu o semeador a semear. E eu não quis nem ler a parábola inteira, que é a parábola do semeador. Fala que a semente que caiu no caminho foi pisada, a semente que caiu em terra rasa, a semente que caiu sobre a pedra, os espinhos sufocaram. E por fim ele fala da semente que caiu na boa terra. Ou seja, todas as outras situações não tinham raiz profunda e a pessoa se afastou. Os deleites do mundo sufocaram o coração e a pessoa se afastou. O maligno veio e arrebatou a palavra do coração e a pessoa se afastou. Mas quando a semente cai num coração aberto, a boa terra é isso, é um coração aberto, disponível, um coração que deseja, anseia, que quer receber essa transformação, aí ela germina. Aí aquela boa semente que a gente falou no começo começa a crescer. E é interessante que isso já foi a semente na vida de outra pessoa, o fruto de outra pessoa veio a ser uma semente na sua vida, e agora você começa a ter essa semente para logo mais você dar fruto. Então o que a gente precisa? De um coração aberto, de um coração receptivo, para receber direção, para receber governo de Deus. Lembra que a gente falou no começo sobre reino? Quando essa semente cai no seu coração, ela vem trazer e gerar o reino de Deus. E agora que você está no reino de Deus, você vai viver segundo as regras, segundo a direção, segundo o mandar de Deus. Não é mais como eu penso que deve ser, não é mais como eu acho, como eu opino que uma situação deva ser, mas é segundo a palavra de Cristo ensina. Ou seja, você agora tem um rei para te direcionar, para ser o seu estandarte, para ser a sua direção. E dentro do reino dele você pode ficar protegido, você pode ficar protegida. Você é amparado. Ele não te deixa na mão. Mas o seu coração tem que estar aberto para essa transformação. E é coisa de dia a dia. E muitas vezes a transformação é tão interessante que em alguns casos você vai sentir dor. Alguns casos vai ter arrancar a erva daninha. Por quê? Porque às vezes as más atitudes elas querem voltar ao nosso coração. Esses dias para trás eu li uma frase, eu não sei se eu compartilhei com os irmãos, mas falava assim: quando eu me batizei, eu achei que tinha matado o velho homem, mas ele sabia nadar e está tentando voltar a todo momento. Porque no batismo morre aquela velha essência nas águas e sai um ser transformado. Se não for assim, só entrou um pecador seco e saiu molhado. Mas aquele velho homem que às vezes a gente jogou aquelas atitudes fora, novamente ele quer vir e quer sufocar essa semente, quer sufocar o reino de Deus em nós, quer sufocar a vida nova, as novas atitudes, e quer que você volte a fazer o que fazia lá atrás, aquilo que alegrava o seu coração. Quando eu vim conhecer o Senhor Jesus, eu tive uma experiência, sabe, em um pequeno aspecto como Isaías, porque eu era um homem de lábios impuros. E eu fazia porque parecia legal no meio da galera, no meio dos jovens, que eu me converti na juventude. A gente fazia por deboche, então havia muito xingamento. Mas quando a gente vem para Cristo Jesus e é renovado, aquilo já não cabia mais na minha vida. E era como se fosse uma água suja. Quem de nós quer beber água suja? Quem de nós? Você pega um copo, ele tem que estar o mais cristalino possível e não pode ter nenhum fio lá dentro. Não pode ter nenhuma bolha, nenhum grão de nada. Tem que ser limpíssimo. Aí você consome aquela água. Mas imagine nós pegar um copo, colocar meio de água, colocar meio de barro, misturar bastante
colocar um pouco de óleo queimado e beber. Quem queria beber isso? Nenhum de nós ia desejar fazer isso. Ou seja, aquela vida que a gente tinha antiga, dessa mistura, dessas coisas podres, já não faz mais parte de nós. Agora nós queremos essa água limpa, que é a palavra do Senhor Jesus, para uma vida transformada. Mas volta e meia, o homem quer fazer como o povo de Israel no Egito, e olha para trás e vê, mas lá tinha carne, mas lá estava tranquilo, a gente trabalhava muito, era escravo, mas tinha carne. E se apega num pequeno detalhe de uma coisa que parecia que era boa na vida dela, sabe? Pode, por mais que tinha dificuldade, não, a gente morava no deserto, mas lá tinha carne. Eles me batem muito, mas lá tinha carne. Ou seja, a pessoa desvia toda a dificuldade da vida dela para lembrar de algo do passado que agradava o seu coração. E a Bíblia diz que Jesus tem muito mais, é um reino de justiça. Aqui na terra, nós temos algumas coisas muito preciosas, como o ouro e como o diamante. A Bíblia diz que no reino de Deus você vai andar sobre ruas de ouro. É tão precioso para mim e para você aqui, mas lá você vai andar sobre o ouro. Vai ter tanta abundância que vai te servir de piso, de chão. Fala sobre as paredes, sobre os muros, sobre os ornamentos, pedras preciosas. Ou seja, no reino de Deus, tudo aquilo que o homem cobiça, Deus vai dar para os seus filhos. Mas o mais importante é ter o próprio Deus como sol da justiça. Então o nosso coração tem que estar aberto. A semente que cai na boa terra é um coração aberto para transformação. Sabe, quando você vai plantar, e se o amado presbítero Valdir estivesse aqui, ele fala isso com ganho de causa. Mas eu sou filho de pais que também plantavam muito, então a gente tinha esse hábito na juventude de ajudar. E a gente pegava uma terra e tinha que preparar a terra para poder plantar. A primeira coisa é quebrar aquela dureza da terra. Então a gente pegava uma ferramenta chamada enxadão ou chibanca, e aí você começava a arar a terra de uma maneira manual. Quem tem muito recurso pega um trator com um disco de arado e quebra aquela dureza. E nosso coração não é diferente. Para ele ser a boa terra, nós precisamos quebrar a dureza. E às vezes a gente é tão duro de coração, desconfia de tudo, desconfia de todos, e às vezes a gente não tem a coragem de chegar para o Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, é o Senhor mesmo? É a sua vontade essa situação na minha vida? Porque às vezes o coração está duro e não vai acreditar na palavra de uma pessoa, não vai acreditar num mestre, num líder, não vai acreditar num pastor. Faça você experiência mesmo com o Senhor Jesus. Dobra o joelho aí no seu quarto, na sua casa. Fala: Senhor Jesus, é a sua vontade, me ensina, Senhor Jesus. Mas não deixe o seu coração ficar duro. Permita que o Espírito Santo venha tratar o seu coração, venha moldar o seu coração. Então a gente cavava a terra, e a terra começava a ficar macia, e depois a gente colocava os adubos necessários para ela produzir. Permita que a oração faça parte da sua vida, para que você germine, para que você cresça, para que a semente que está em você se torne uma árvore, e aí você possa compartilhar com outras pessoas o favor e a graça de Deus que você recebeu. Ou seja, tudo começa com uma semente. Depois precisamos de um coração quebrantado para ser a boa terra. Em Mateus 13:33, fala da transformação. Em outra parábola disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que esteja tudo levedado. É interessante, porque por mais que eu não cozinhe, porque eu sou ruim nisso, eu não cozinho. Mal é uma coisinha ou outra, é fritar um ovo, fazer um café, e se ficar ruim é uma sopa.
E se ficar ruim, eu não jogo fora, eu como assim mesmo. Mas não é garantido que a minha família vai comer, mas eu não vou jogar fora, mesmo que ficar ruim. Mas uma mulher que prepara uma massa, que vai preparar um pão, vai preparar um bolo, ela amassa a massa, ela mistura os ingredientes. Mas para poder dar a forma final, precisa de algo, que é o fermento. E aí quando coloca o fermento, aquela massa se transforma. E leva aquela medida no forno, e aí ele toma a forma final, ele cresce, ele expande. Nós precisamos que o reino de Deus cresça, que ele expanda dentro de nós. Precisamos sim trazer tudo, a oração, santidade, devoção a Deus, compromisso, e aí o reino de Deus vem, junta tudo como essa massa e faz expandir em nossa vida. Porque a obra de Deus expande na minha e na sua vida, não é porque a gente é legal, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bacana, a gente está bem vestido, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça, não é pela nossa força. Ai de nós se fosse pela nossa força. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas Ele é tão maravilhoso que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então a cada manhã nós temos a oportunidade de cultivar esse reino, de fazer crescer esse reino de Deus em nós, de fazer transformação em nossa vida. Nós precisamos disso, queridos. O mundo vive um tempo tão tenebroso e a gente vê tudo se repetindo. Quando você lê sobre Sodoma e Gomorra, sobre como era a prática daquela cidade, eles só não tinham tecnologia como a gente tem hoje. Era uma tecnologia passada para o seu tempo. Mas nós vivemos quase que no mesmo tempo, onde os homens se levantam contra Deus, na dureza do seu coração, para falar mal de um Deus tão carinhoso e maravilhoso, de um Deus que acolhe todos de braço aberto. O Senhor te acolhe de braços abertos. O que Ele deseja é que o seu coração seja bom e seja dEle, para Ele te transformar. E nós vivemos nesse tempo, onde os homens estão se tornando soberbos, presunçosos, mais amantes de si mesmos do que de Deus. A Bíblia já falava isso. Há mais de 2000 anos atrás já está escrito isso, que os homens seriam homicidas. E é só o reino de Deus para transformar o coração do homem, para tirar a dureza do coração do homem, para fazer ele se tornar pacífico, se tornar bom. A mesma Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, ou seja, desde criança. E às vezes você vê umas crianças que é levada, que gosta de fazer uma maldade mesmo com outra criança. Mas está aí, vem o Senhor Jesus com a sua palavra, fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai o meu jugo, o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus não tem uma vida de tristeza para você, de angústia. Fatalmente você convive com pessoas e um momento ou outro você vai se sentir triste. Uma hora ou outra o motorista, você vai dar sinal e o ônibus vai passar direto, você vai ficar para trás. Uma hora ou outra você vai estar passando a rua e um abençoado vai passar na poça d'água e vai te jogar água. Vai acontecer, você está na terra misturado com pessoas. Mas o seu conforto é que o Senhor Jesus está preparando um lugar de repouso para você. O Senhor Jesus está preparando um lugar. E Ele disse: olha, eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, mas eu não vos deixar órfãos. Rogarei ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então em mim e você existe a esperança de que o reino de Deus vai nos levar para uma vida de deleite junto a esse Deus. E essa momentânea vida que a gente tem aqui é só um processo que a gente precisa passar para poder alcançar. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação nos traz um peso de glória. Isso falado da boca de um homem que foi apedrejado, que foi espancado, que foi açoitado, que sofreu naufrágio, que foi caluniado, e ainda fala que é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque o reino de Deus se fazia grande dentro do coração dele,
e aí a tribulação já se tornava pequena, aí a aprovação se tornava pequena, o desgosto, a angústia se tornavam pequenos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a gente precisa deixar que essa obra cresça em nós, que esse reino cresça em nós. Mateus 13, 24 diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Foi o que eu acabei de falar aqui com você. Vai ter situações de desgosto, vai ter situações de pessoas que não têm o mesmo coração que você tem, que não buscam a mesma pureza que você busca, que é uma vida santa, uma vida correta. Ser santo não é ter uma auréola em cima da cabeça, é ser separado para Deus, é não ser conivente e não viver com as velhas práticas, mas viver e se entregar para Deus. Isso é ser santo. E mesmo assim, do seu lado vai ter pessoas que têm uma vida totalmente oposta. Do seu lado vai ter pessoas que vão tentar tirar sua paz, ou que vão viver uma vida tão dissoluta que vai te incomodar porque você quer ter uma vida reta, uma vida de deleites em Cristo Jesus. Mas isso vai acontecer porque é bíblico. O joio vai crescer junto com o trigo. A pessoa com mau exemplo vai estar perto da pessoa com bom exemplo. Mas quem sabe no Senhor Jesus essa pessoa deixa de ser joio e se torna trigo, porque você é uma referência, porque você é uma boa influência, com sua atitude, com seu dia a dia, com seu viver, respeitando, honrando seu pai, sua mãe, sendo um trabalhador honesto, respeitando o seu chefe mesmo quando ele não está presente, trabalhando com dedicação, porque a Bíblia diz isso. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Olha a responsabilidade que temos de fazer o melhor. Eu tive uma situação com um líder numa empresa muitos anos atrás, lá em Belo Horizonte, aonde ele pediu para mim fazer um serviço e eu entendi errado. Sabe, isso chama ruído na comunicação. Eu entendi errado. Ele mandou fazer uma coisa, eu fiz a coisa só que no outro lugar. Organizei um setor em outro lugar, não era o que ele tinha pedido. E no dia seguinte, ele levou a puxada de orelha, nada normal do que ele dar a puxada de orelha daquela pessoa que estava sob sua liderança. E ele veio puxar minha orelha. E eu me desculpei com ele. Eu falei: olha, você me desculpa. O que eu entendi foi isso. Eu não fiz por mal. Eu não queria te prejudicar, porque se eu tivesse entendido correto, eu teria feito. Tanto que eu não deixei de fazer, eu fiz. Só fiz no local errado. E ele estava pronto para me dar uma advertência por aquilo. Pelo costume de ter pessoas que fazem na rebeldia, mas eu não fiz por mal. Eu obedeci, só que entendi errado. E aí a gente foi direcionando, indo para a sala, para poder ele pegar o bloco de advertência. E eu sei que no meio do caminho eu falei: não, tá bom, Deus sabe todas as coisas. E o Deus sabe todas as coisas apagou tudo, acabou. Depois daquilo ali não teve advertência, a gente conversou, lidou bem, ficou bem um com o outro. Mas eu podia talvez na minha ira falar: seu incircunciso filisteu, eu fiz o serviço, você que falou errado. Já pensou na minha ira se eu dou esse testemunho lá? Isso não é um testemunho, é um testemunho. Poderiam ter dado esse testemunho. Seu amalequita. Não, nós devemos ser transformados. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Seja bênção, não seja maldição. Tem gente que acha que é bonito, né? Eu sou crente, eu não xingo, então eu chamo de incircunciso. E acha que está fazendo bonito. Não está, irmão. Não é legal. Ainda mais quando a pessoa não compartilha da mesma fé que você. O joio vai crescer junto com o trigo, mas pela graça do Senhor Jesus, Ele pode quebrantar o coração duro, Ele pode transformar. O que é impossível para Jesus?
Eu vi um cientista falando, eu não sei porque eu não sou cientista, mas eu vi um cientista falando que a energia que Jesus utilizou para poder transformar molécula de água em molécula de vinho num nível molecular, é a energia de todas as estrelas da nossa galáxia junta, para transformar a essência de uma molécula. Ou seja, o que é impossível para Jesus? Qual é a sua causa impossível? É uma doença? É um pecado que você não consegue abrir mão? Algo que te amargura, você quer largar e ele volta e te persegue? É um vício que te escraviza? É um ente querido? Não existe nada impossível para o Senhor Jesus. E a gente tem a oportunidade de poder pedir para Ele mudar, para Ele transformar, para Ele renovar. Então a palavra que eu tenho para mim e para você nessa noite é: deixe o reino de Deus crescer em seu coração, abra ele como uma boa terra para receber essa semente, e aí o Senhor Jesus vai renovar, vai transformar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar uma nova perspectiva que você nem esperava, porque eu sou a prova viva disso. O Senhor Jesus sempre me surpreende, Ele continua me surpreendendo. Sabe quando vai acontecer algo e você fala, não, já sabia que ia ser assim? Não, eu não fazia ideia. Há alguns dias atrás, não sei quanto tempo atrás, eu tive a oportunidade de receber uma visita em meu lar. E é um amigo em Cristo, ele mora lá em Minas Gerais, a gente trabalhou junto há alguns anos, e é um irmão que é uma bênção. Ele era uma bênção para mim no trabalho, mas eu não sabia que ele era tão abençoado quanto o dia que ele me fez uma visita, quanto o dia que a gente falou de Deus, falou de ensinamento bíblico, orou. Eu fiquei muito feliz. Ou seja, o Senhor Jesus me surpreendeu de novo. Que o Senhor Jesus possa te surpreender com boas novas. Nós vamos orar agora, amém? O diácono Rafael vai vir aqui fazer uma oração do coração dele, de que Deus tem colocado nele. Peço que você abra o seu coração, receba essa oração, deixe o Senhor te transformar. Glória a Deus. Neste momento, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a live, se você que quiser fechar os seus olhos, se você que está na sua casa quiser dobrar os joelhos, é o momento de você colocar a intenção da sua oração. Tem algum pedido de oração, Josué? Não? Não? Continuamos orando pela Miriam, né? Da Marisa, que a Marisa disse para nós domingo que ainda está no estado crítico ainda. Oramos pelo nosso pastor Josué. Hoje vi ele no hospital, conversou muito comigo hoje. Possamos orar não só pelo pastor Josué, que possamos orar pela nossa igreja, pelos pastores, pastor Cláudio, sua família, pastor Wanderson, Rodrigo, por mim que ainda não sou ainda pastor, mas que trago a palavra também, pelo ministério de louvor, ministério da dança, portaria, todos que trabalham na igreja. Porque muitas vezes a gente ora por tanta gente, mas a gente esquece de orar pela gente também. E é necessário. Você que está na sua casa agora, ore por você também. Coloque você no centro da sua oração. Mas se você também tiver alguém enfermo, se tiver alguém passando por alguma luta, seja física ou espiritual, ore por essa pessoa. A palavra diz que nós temos que orar por todos, seja pelo rico, pelo pobre, seja pelo nosso amigo, ou seja por aquela pessoa que pisou na gente. Como o pastor Wanderson disse, ore pelo seu chefe da sua empresa. Ah, mas hoje ele pisou na bola comigo. Ore por ele.
Oramos pela nossa Botucatu, pelo nosso Brasil e pela nossa igreja. Vamos orar neste momento. É você e Deus. Pense que neste momento o Senhor está com você no colo dele, em seus braços. E Deus vem falar para você neste momento: meu filho, fale comigo. O que você precisa? É uma provisão financeira? É uma cura? É uma batalha espiritual que o inimigo está contra a tua vida? Não importe, meu filho, fale comigo. Queremos que Deus faça em nossas vidas, mas muitas das vezes não queremos dobrar nossos joelhos e orar a Ele, pedir para Ele, conversar com Ele. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu sei que o Senhor está inclinando seus ouvidos para que nós possamos falar contigo. Senhor Jesus, passamos muitas das vezes por lutas em nossas vidas. Muitas das vezes nós mesmos cavamos nossos buracos e não conseguimos sair de lá, porque somos homens que erramos, mulheres que erramos. Senhor Jesus, muitas das vezes permitimos, dando brecha, que o inimigo trabalhe em nossa vida, e encontramos uma rua que não tem saída nenhuma, encontramos num túnel que não tem luz, mas sabemos que o Senhor traz saída para todas as coisas. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor pode trazer não só uma pequena luz no fim do túnel, mas que o Senhor pode clarear o túnel inteiro. Senhor Jesus, Pai, oramos pelo nosso Brasil. O Brasil é do Senhor, Senhor. Que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria para os governantes. Oramos pela nossa cidade de Botucatu, Pai. O nosso prefeito, os vereadores, os pessoal das empresas, pela Unesp, pela Embrasp, pela Caio, pelo Distrito Industrial, independente da empresa, Senhor. Abençoa aquelas empresas, para que os trabalhadores também venham a ser abençoados. Senhor Jesus, nos fortaleça. Botucatu é do Senhor, Pai. Senhor Jesus, clamamos pela nossa igreja, Pai. Clamamos pela vida do nosso pastor Josué, que deve estar assistindo a live neste momento. Que o Senhor venha trabalhar em seu coração, Pai. Tirar toda a tristeza, todo o mal. Senhor Jesus, que a pressão dele que está caindo venha se normalizar, porque o Senhor é o médico dele, Pai. Senhor Jesus, olha pela Raquel, pelos pastores da nossa igreja, Pai. Esses pastores que trazem a palavra, que muitas das vezes compra briga com o inimigo pelas nossas vidas. Ora pela família dos pastores, pelo pessoal do louvor, Pai querido, que vem aqui todos os domingos, terças e quintas-feiras, que vem aqui dedicar o seu tempo, que abre mão de si mesmo, para vir aqui trazer o louvor adorável ao Senhor, Pai. Senhor Jesus, abençoe, Pai, o pessoal do louvor. Abençoe, Senhor Jesus, o pessoal da portaria, da dança, Senhor Jesus. Essas meninas que vêm aqui todas as quartas-feiras, ensaiam a Ti, Pai querido, para trazer uma apresentação para o Senhor que agrada a Ti, Pai. Pai, muitas das vezes não temos força. O inimigo tem trabalhado muitas das vezes, Pai. Pai, guarda a nossa igreja, Senhor Jesus. É uma igreja que faz as coisas para Te adorar, Pai. Se o inimigo estiver tentando trabalhar de alguma forma, hoje cai por terra agora, em nome de Jesus. Que essa igreja possa crescer, Pai, para quando o Senhor vier nos arrebatar, possamos subir todos juntos, Pai querido, Pai amado. Senhor Jesus, entra naquela Unesp, Pai, vai de quarto em quarto, Pai, se traga conforto, traga esperança, traga cura, porque o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor pode fazer o inimaginável acontecer, porque o Senhor pode muitas vezes mudar a sentença do médico. O médico diz, só tem 10 dias, o Senhor fala, aqui não, aqui tem 20, tem 30, tem 40 anos se eu quiser, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, Pai. Pai, traga-nos a luz
que o Seu Espírito Santo possa entrar em nossas vidas, que o Seu Espírito Santo possa fazer resplandecer a Sua imagem através das nossas vidas, que possamos ser, o Espírito Santo possa resplandecer a luz em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa igreja, na rua, aonde nós estivermos, que Seu Espírito Santo possa fazer a gente ser luz no mundo de trevas aí fora. Senhor, nos guarde e nos protege, Pai, para que nós possamos vencer todas as ciladas do diabo, nos dê livramento, nos dê sabedoria. Se amanhã, Pai, aonde a gente for passar tiver um acidente, que o Seu Espírito Santo possa te direcionar para outra estrada, e que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus guiar nossas vidas. Senhor Jesus, é o Senhor que pode fazer o cego voltar a enxergar, é o Senhor que pode fazer o mudo voltar a falar, é o Senhor Jesus que pode fazer aquele entubado na UTI voltar a respirar, é o Senhor Jesus que pode trazer a cura mesmo quando não existe mais nenhuma solução, é o Senhor que pode fazer aquele câncer terminal de repente desaparecer da vida da pessoa, porque o Senhor pode fazer todas as coisas.